um homem segundo o coração de Deus. Aí no texto, nós vamos ler o seguinte. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 14, diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse versículo, ele retrata a retirada de Saul para a inclusão de Davi como rei sobre o povo de Israel. E por que Saul foi tirado? Porque ele foi desobediente. E por que Davi foi escolhido? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E o que é ter um coração segundo o coração de Deus? O que significa ter um coração parecido com o coração de Deus? Nós vamos ver 5 características que fazem de Davi esse homem, que fizeram de Davi ter esse caráter, ter esse coração. A primeira delas é que Davi, ele reconhecia os seus erros. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmos, capítulo 51. Está um pouco para frente, tá? Página 453. Davi, ele reconhecia os seus erros. Sempre que ele errava, ele pedia perdão para Deus. Ele se humilhava na presença do Senhor e pedia perdão. E no livro de Salmos, no capítulo 51, no versículo 3, o texto diz assim, ó: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui é Davi falando para Deus: Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor tenha compaixão de mim. Perdoe os meus pecados. Eu erro, Senhor. E essa primeira característica é a primeira que a gente tem que ter na nossa vida, para ser parecido com Davi e ter o coração segundo o coração de Deus. O cristão que não se arrepende verdadeiramente, ele vai gerando no seu coração um coração duro, um coração que não tem amor, que não permite os sentimentos que agradam a Deus entrar na vida dele. E logo ele se torna um julgador, logo ele se torna alguém que condena os outros ao invés de amar, que age de forma contrária àquilo que Deus quer. E Davi, ele tinha o coração totalmente quebrantado. Ele errava, mas ele se arrependia. Davi faz essa oração aqui, esse pedido de perdão, logo após ele cometer um pecado terrível. Ele desejar uma mulher e trair a família dessa mulher, e mandar o marido dela para uma guerra para que ele morresse, para que ela ficasse sozinha e se tornar esposa dele. Depois disso, Deus revela que ele cometeu um pecado terrível e ele se arrepende. Por isso que essa primeira característica deixava Davi numa posição de homem segundo o coração de Deus, que mesmo errando, reconhecia o seu erro e alcançava a misericórdia de Deus. A segunda característica é que ele reconhecia que era fraco, que precisava da misericórdia de Deus, que precisava do cuidado do Senhor na vida dele. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 30. Vamos voltar lá de novo, 1 Samuel. Vamos ler a Bíblia, gente. 1 Samuel 30. Versículo 6. Diz assim, ó: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apredejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no seu Deus. Aqui Davi estava enfrentando talvez um dos piores momentos da vida dele. Ele liderava um povo e esse povo estava contra ele, achando que ele não estava sendo usado por Deus, achando que ele não estava sendo guiado pelo Senhor, e eles desejaram matar Davi. E sabe o que Davi fez? Mesmo temendo, mesmo estando com receio de ser morto, ele orou ao Senhor. No finalzinho do versículo diz assim, ó:
Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi foi para o seu quarto, para a sua tenda, se ajoelhou e falou: Deus, me ajuda. Deus, eu preciso do Senhor. E mais uma vez, Deus agiu poderosamente na vida de Davi. Isso aqui mostra que Davi, ele se sentia fraco, se achava fraco, mas ele reconhecia que Deus cuidava dele em todas as situações. E por causa disso, ele se fortalecia. A força de Davi vinha de Deus, não da força do seu braço, apesar dele ser um grande guerreiro, um cara muito inteligente, um cara estrategista nas batalhas, ganhava muitas guerras, mas mesmo assim ele sabia que a inteligência dele não era suficiente se Deus não estivesse com ele. Terceira característica: Davi tinha sabedoria para agir em todas as situações de desespero. Isso está lá no versículo, no livro de 1 Samuel 17, versículo 45. Um pouquinho para trás, tá? Davi, porém, disse ao filisteu: 45. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos. A quem tens afrontado? 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando Davi ia para uma guerra, sabe o que ele fazia antes? Ele orava ao Senhor e falava: Deus, como o Senhor quer que eu faça? Qual que é a estratégia? Qual que é a forma de guerrear? E é isso que nós precisamos aplicar na nossa vida. Muitas das vezes você vai precisar lutar, você vai precisar enfrentar algumas situações. E aí, se você orar a Deus antes, se você disser para Deus que precisa da sabedoria dele para agir, sabe o que vai acontecer? Ele vai guerrear com você, e você conseguirá vencer essa batalha. Agora, se você achar que você é inteligente o suficiente para agir da sua forma, saiba que você poderá ser derrotado. Saiba que por você mesmo, com a sua própria força, não é o suficiente para vencer as batalhas da vida. Você precisa da força e da sabedoria de Deus. Esses dois ensinamentos Davi deixa para nós. Você precisa da força e da sabedoria de Deus. A quarta característica: Davi tinha um grande amor pelo Senhor. E essa daqui para mim é a base de tudo. A gente só consegue fazer algo para Deus se nós conseguirmos amá-lo de verdade. Algo que agrade o coração de Deus, se nós conseguimos amá-lo de verdade. Sabe por quê? Fazer algo, trabalhar, qualquer um faz. Agora, da forma que Deus pede e da forma que Deus quer, só quem o ama de verdade. Quem tira todos os seus interesses da frente e põe o interesse de Deus. Quem tira todo o seu ego, aquilo que quer para si mesmo, e coloca a vontade de Deus, que muitas das vezes é contra a nossa vontade. Às vezes Deus pede algo que não nos agrada. E aí é onde a gente vai mostrar para Deus se a gente ama Ele ou não. Porque nós vamos precisar tirar o que nos agrada, o que nós queremos, deixar de fazer o que é bom para nós, que nós achamos que é bom, e colocar aquilo que é vontade de Deus, que não é nossa vontade, que não é o que nós queremos. E aí Deus, vendo isso, dirá para nós: verdadeiramente tu me amas. Sabe por quê? Às vezes nós não entendemos. Vontade de Deus, mesmo sendo contrária à nossa, ela é boa, perfeita e agradável. Em algum momento da nossa vida nós iremos entender que vale a pena abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Que abrir mão, rejeitar tudo aquilo que é bom aos nossos olhos para fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus. E Davi, ele tinha essa característica forte. E ele fez um pedido
que enche o meu coração toda vez que eu leio, que está lá em Salmos 51:11. Vamos voltar lá em Salmos de novo. Capítulo 51, versículo 11 diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa aqui é um pedido que eu mais acho espetacular que Davi faz para Deus. Davi não pediu carro, Davi não pediu fama, Davi não pediu bens materiais, casa, luxo. Davi pediu aquilo que Deus quer ouvir na nossa boca: não tira de mim a tua presença. A única coisa que nós precisamos para viver feliz é ter a presença de Deus. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de roupas bonitas para ser feliz, você nem precisa de um relacionamento para ser feliz. Você precisa ter a presença de Deus. As outras coisas, elas são acrescentadas na sua vida pelo próprio Deus. Mas a base de uma felicidade na vida do homem é a presença de Deus. Se vocês entenderem isso, vocês vão perceber que vocês são felizes de verdade. Mas se vocês inverterem a ordem, colocar relacionamento, luxo, fama, bens materiais na frente da presença de Deus, vocês terão tudo e não terão felicidade. A ordem é o contrário. Deus em primeiro lugar, prioridade. Outras coisas serão acrescentadas. E Davi, ele pede: não tira de mim a sua presença. Tira tudo, menos a tua presença. E a quinta e última que eu quero ministrar aqui para vocês: Davi não tinha medo de mudança. Davi não tinha medo de mudar. Se Deus falasse assim para ele: ó, muda essa situação, faz diferente, ele obedecia. Davi sabia que para ser um homem segundo o coração de Deus, ele precisava estar em constante mudança. E Davi orava assim, ó, Salmo 51, versículo 10. Um versículo antes. Davi diz assim a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e suste-me com um espírito voluntário. Então ensinarei as transgressões os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi aqui está orando a Deus, pedindo a ele que criasse um coração puro e renovasse nele um espírito de retidão. O que significa um espírito de retidão? Um espírito obediente a Deus, um espírito que faz a vontade de Deus. Então, queridos, que nós nessa noite possamos desejar ser parecido com Davi. Coração segundo o coração de Deus é o que você precisa. E para a gente relembrar as características que eu quero retomar aqui com vocês. A primeira: Davi reconhecia seus erros. Davi reconhecia que era fraco. Davi tinha um grande amor por Deus. Essa é a quarta. Terceira: Davi tinha sabedoria para agir em todas as situações, e essa sabedoria era dada por Deus. E a quinta: Davi não tinha medo de mudança. Se Deus falasse para ele mudar algo, ele ia e obedecia. Então eu quero orar agora para que Deus gere em você um sentimento de ter um coração segundo o coração de Deus. Amém. Então vamos ficar de pé para a gente orar. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu oro agora, Senhor. Nós oramos em comunhão, fazendo oração parecida com a de Davi, Pai.
para que o Senhor gere em nós um coração segundo o teu coração, Pai. Um coração que reconhece os seus erros, um coração que reconhece que é fraco, pecador, um coração, Deus, que busca sabedoria do alto para agir nas situações, um coração que te ama, Deus. Oh, Senhor, gere em nós um coração segundo o teu, Pai. Desde o mais novo que está aqui até o mais velho, possa sentir ser gerado dentro de si agora, Deus, um sentimento de amor, de um coração reto, um coração obediente, Pai. Um coração que não tem medo de mudar se o Senhor pedir. Um coração que não tem medo de caminhar se for a vontade do Senhor, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo que está nesse lugar possa revelar essa palavra em nós, Senhor. E que nós possamos entender, Deus, o que o Senhor ministrou nessa noite, Pai. Assim eu oro, Deus, e creio, e profetizo, Pai, que essa palavra lançada hoje, plantada hoje, vai gerar uma grande colheita em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Assim eu oro, crendo, Deus, que um futuro breve nós veremos o agir poderoso do Senhor através das nossas vidas. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos o mais alto que você puder e adore ao Senhor com as suas palmas. Aleluia! Te amamos, Deus! Amém, glória a Deus.